Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar uma fórmula para a distância entre um ponto e uma reta que estejam sobre um mesmo espaço cartesiano. Considere, então, um ponto P de coordenadas x0, y0, z0 e uma reta sobre o mesmo espaço cartesiano de P e que tem a equação dada por x igual a x1, y1, z1 mais t, a, b, c. Aqui nessa figura, nós temos ilustrado esse ponto P e essa reta R. Desejamos calcular a distância entre P e a reta R. Já sabemos que, por definição, essa distância corresponde à distância de P até o ponto sobre a reta R que esteja mais próximo de P. E que ponto será esse? Bem, esse ponto, como ilustra aqui essa outra figura, será esse Rzão, de tal modo que a reta que passa por PR é perpendicular à reta R. Perceba que, nesse contexto, a distância de P a R irá corresponder ao módulo do vetor PR. Precisamos, então, de alguma maneira, calcular o módulo desse vetor. Como faremos isso? Bem, vamos construir aqui um triângulo, escolhendo quaisquer pontos Q e S distintos sobre a reta R. Essa escolha será conveniente porque, bem, considerando que AT é a área do triângulo PQS, perceba o seguinte, que podemos dizer que AT é igual a meio do módulo de QS vezes a distância de P a R. Por que isso aqui? Pois sabemos, lá da geometria plana, que a área de um triângulo corresponde a base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo corresponde ao módulo de QS. E a altura desse triângulo, pela nossa construção, corresponde ao módulo do vetor PR, que é o mesmo, nesse caso, do que a distância do ponto P à reta R. Por outro lado, dos conhecimentos adquiridos em aulas anteriores, sabemos que a área de um triângulo pode ser calculada também através de dois vetores que representam dois de seus lados. Nesse contexto, podemos dizer que a área AT é igual a meio do módulo do produto vetorial entre os vetores QP e QS. Se você não se recorda dessa relação para calcular a área de um triângulo, eu recomendo que você veja as aulas anteriores. Comparando, então, essas duas expressões para calcular AT, vamos obter que a distância de P a R vai ser igual a o módulo do produto vetorial entre QP e QS sobre o módulo de QS. Com isso, nós obtemos uma maneira de calcular a distância entre um ponto P e uma reta R. Mas para calcular essa expressão, nós precisamos escolher dois pontos quaisquer da reta. Vamos simplificar um pouco mais essa expressão para diminuir essa quantidade de pontos que precisamos escolher. Como vimos anteriormente, Q e S são dois pontos distintos quaisquer da reta R. Bem, se eles são dois pontos da reta R, nós sabemos que deve existir um escalar K, de tal modo que o vetor QS vai ser igual a K vezes o vetor dr, sendo dr um vetor diretor de R. Desse modo, vamos poder fazer o seguinte. A distância de P a R, nós já tínhamos encontrado que é igual a o módulo do produto vetorial entre QP e QS, isso tudo sobre o módulo de QS. Substituindo QS por KdR, nós vamos ficar com essa outra expressão. A distância de P a R vai ser igual a o módulo do produto vetorial entre QP e KdR sobre o módulo de KdR. Usando as propriedades do produto vetorial e do módulo, nós vamos poder dizer que isso é o mesmo que a distância de P a R igual a o módulo de K vezes o módulo do produto vetorial entre QP e dr, isso tudo sobre o módulo de K vezes o módulo do vetor dr. Lembrando que é bom você não confundir o que é módulo de um escalar e o que é módulo de um vetor. Perceba que para o escalar K nós usamos barra simples para representar o módulo, enquanto que para os vetores nós usamos barras duplas. Simplificando então esse módulo de K com esse módulo de K, ficamos então no final com distância de P a R igual a o módulo do produto vetorial entre QP e dr, isso tudo sobre o módulo de dr. Dessa maneira, obtemos então uma outra fórmula para calcular a distância de um ponto P à reta R. Entretanto, nessa nova fórmula, o que precisamos escolher da reta R é apenas mais um ponto, que nesse caso aqui seria o ponto Q. Vejamos então um resumo do procedimento para calcular a distância de um ponto P a uma reta R que estejam sobre o mesmo espaço cartesiano. Considerando então um ponto P e uma reta R sobre um mesmo espaço cartesiano,
e escolhendo-se um ponto Q qualquer da reta R, a distância de P a R, que nós vamos denotar por dPr, será dada por dPr é igual a o módulo do produto vetorial entre QP e dr sobre o módulo de dr, sendo que dr é um vetor diretor da reta R. Façamos então um exercício. Determine a distância entre P igual a 1 menos 2, 5, e R de equações paramétricas dadas por x igual a menos 7 mais t, y igual a 8 menos 3t e z igual a 6t. Vejamos a resolução desse exercício. Ele é apenas uma aplicação direta da fórmula para a distância entre um ponto e uma reta. Dadas, então, as equações paramétricas da reta R, podemos retirar daqui que um vetor diretor de R é dado por dr igual a 1 menos 3, 6. Precisamos agora escolher um ponto qualquer da reta R. O ponto mais fácil para se escolher é fazendo t igual a 0, de onde vamos obter o ponto Q igual a menos 7, 8 e 0. Considerando, então, o ponto P igual a 1 menos 2, 5, temos que o vetor QP, que vai ser igual a P menos Q, que será igual a 1 menos 2, 5, menos 7, 8, 0. Fazendo essas contas, obtemos no final que esse vetor é dado por 8 menos 10, 5. Calculando agora o produto vetorial entre o vetor QP e dr, nós vamos calcular o determinante da matriz que nos fornece o produto vetorial e, no final, fazendo as continhas, vamos obter que isso é menos 45, menos 43, menos 14. Eu recomendo que você faça essas continhas. Continuando a resolução, nós tínhamos que o vetor dr é igual a 1 menos 3, 6, e que o produto vetorial entre QP e dr foi igual a menos 45, menos 43, menos 14. Temos, então, que a distância de P a R vai ser igual a o módulo do produto vetorial entre QP e dr sobre o módulo de dr. Calculando, então, o módulo do vetor QP vetorial dr e o módulo do vetor dr, vamos obter que a distância de P a R vai ser igual a raiz de menos 45 ao quadrado, mais menos 43 ao quadrado, mais menos 14 ao quadrado, isso tudo sobre a raiz de 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Fazendo as continhas e as devidas simplificações, obtemos no final que a distância de P a R vai ser igual a raiz de 2035 sobre 23. A unidade de medida em questão vai depender do exercício. Poderia ser centímetro, metro, quilômetro, não importa. Façamos agora um outro exercício. Determine o ponto da reta R de equações paramétricas dadas por x igual a 1 mais t, y igual a 1 menos t e z igual a 2 mais t, que está mais próximo da reta S de equações paramétricas dadas por x igual a 1 mais 2m, y igual a 2 mais m e z igual a menos 1 menos 3m. Antes de começar a resolução, vejamos uma figura que ilustra esse exercício. Aqui nós temos, então, duas retas RS, que são reversas, como as retas que são dadas nesse exercício. Se você não se recorda como determinar que duas retas são reversas, eu recomendo que você assista a aula que trata sobre isso. E o que nós desejamos nesse exercício? Nós desejamos determinar o ponto que está sobre a reta R e que é o mais próximo possível da reta S. E que ponto será esse? No caso dessa figura aqui, esse ponto será esse ponto P2. Como entender isso? Se você projetar ortogonalmente essa reta R sobre o plano que está a reta S, vai obter essa reta R', e esse ponto P2', que é a interseção entre R' e S. Perceba que esse ponto P2' é o ponto de R' que está mais próximo da reta S. Nesse caso, a distância entre P2' e S é 0, já que, na verdade, P2' também é um ponto de S. Perceba que se você, entre aspas, for levantando essa reta R' até que ela se torne, na verdade, a reta R, o ponto P2' vai corresponder ao ponto P2. Nesse contexto, o ponto de R que está mais próximo de S será P2. Vejamos a resolução desse exercício. Todos os pontos da reta R que têm essas equações paramétricas possuem o formato P igual a
1 mais t, 1 menos t, 2 mais t, já que as coordenadas x, y e z de cada um desses pontos são dadas por essas equações paramétricas. Bem, desejamos encontrar um ponto P de modo que a distância de P a S possua o menor valor possível. Analisando a reta S, que tem essas equações paramétricas, nós podemos retirar que um vetor diretor de S é dado por ds igual a 2, 1, menos 3. Vamos então agora aplicar a fórmula para a distância de P a S. Para isso, lembre-se que nós precisamos escolher um ponto da reta S. O ponto mais fácil que podemos escolher é fazendo m igual a 0. E dessa maneira, teremos o ponto Q igual a 1, 2, menos 1. Utilizando as informações anteriores, temos que o vetor QP, que vai ser igual a P menos Q, que será essa expressão menos essa, no final será igual a T menos 1 menos T, 3 mais T. Calculando agora o produto vetorial entre QP e ds, que eu recomendo que você faça para exercitar, vamos obter no final que ele é igual a 2t, 5t mais 6, 3t mais 2. Bem, nós sabemos que a distância de P a S é dado por o módulo do produto vetorial entre QP e ds sobre o módulo de ds. Calculando então o módulo do produto vetorial entre QP e ds, vamos obter a raiz de 2t ao quadrado mais 5t mais 6 ao quadrado mais 3t mais 2 ao quadrado. Isso tudo sobre o módulo de ds, que será igual a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Fazendo essas continhas que aparecem aqui dentro de cada uma dessas raízes, no final ficamos com distância de P a S é igual a raiz de 38t ao quadrado mais 72t mais 40, isso tudo sobre a raiz de 14. Continuando a resolução, aqui eu apenas repeti a expressão que tínhamos obtido anteriormente, e simplificando agora essa expressão, vamos obter no final que isso é igual a distância de P a S é igual a raiz de 19 sétimos vezes t ao quadrado mais 36 sétimos vezes t mais 20 sétimos. Bem, o menor valor para a distância de P a S ocorrerá quando essa expressão aqui dentro da raiz, que é 19 sétimos t ao quadrado mais 36 sétimos t mais 20 sétimos, quando essa expressão assumir o menor valor possível. E quando isso irá acontecer? Bem, aqui eu vou precisar dos seus conhecimentos de matemática lá do ensino fundamental. Perceba que essa expressão podemos enxergar como uma função polinomial do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, e nesse caso, uma parábola com concavidade para cima, já que o coeficiente multiplicando t ao quadrado é positivo. Nesse contexto, sabemos que uma função polinomial do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola com concavidade para cima, possui um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo ocorre quando o valor da variável, que nesse caso é t, for igual a menos b sobre 2a, onde b é o coeficiente multiplicando t, e a é o coeficiente multiplicando t ao quadrado. Ou seja, resumindo, essa expressão que apareceu dentro da raiz assumirá o menor valor possível quando t for igual a menos 36 sétimos sobre 2 que multiplica 19 sétimos. E fazendo essas continhas aqui, obtemos no final menos 18 sobre 19. Vale destacar que se você não se recorda dos conceitos que eu utilizei sobre as funções polinomiais do segundo grau, é interessante que você faça uma revisão sobre eles. Continuando então a resolução, lembrando que P é igual a 1 mais t, 1 menos t, 2 mais t, e substituindo t por menos 18 sobre 19, vamos encontrar no final que o ponto P mais próximo da reta S será igual a 1 sobre 19, 37 sobre 19, 20 sobre 19. Essa aula termina aqui, eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.